aqui, aí a gente começa o ritual. O rito. Só um segundinho. Aí, pronto, recebi a notificação aqui. Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à defesa, né, de mestrado do programa de pós-graduação em informática do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília, do candidato Marcos Cavalcante Lima, né, onde nós temos na banca aqui a professora Ana Carolina Lorena, do ITA, e o professor Luiz Paulo, do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília. Bom, essa banca ela constitui basicamente, senhores, de 4 etapas. Uma primeira etapa, a apresentação do candidato, né, que ele tem em torno de, no máximo, 40 minutos para realizar a apresentação. Segunda etapa é a arguição da banca, né, onde os membros têm a vontade, aí, né, o tempo que julgar necessário e questionar o que eles julgarem de interesse do trabalho. Né. A terceira etapa, a abertura para o público, né, onde o público pode arguir também o candidato, e a última, a deliberação da banca. Tá bom? Então, Marcos, pode compartilhar sua tela, né, por gentileza, só para a gente ver se checar se está todo mundo enxergando, né, se ela apareceu para todo mundo aí. Tá, professora Ana Carolina, ok? Conseguiu ver? Luiz? Sim. Beleza? Ótimo. Então, Marcos, a partir de agora, a palavra para você é 40 minutos. Tá bom? Ótimo. Obrigado, professor. Obrigado, professores, pela presença, professor Luiz, professora Ana. Então, alguém pode ativar? Tem algum falando isso? Pronto, obrigado. O título do trabalho é a Classificação de Texto do Diário Oficial da União para a detecção de risco de conluio em obras públicas no Brasil, né? A gente vai seguir esse sumário, introdução, fundamentação teórica, trabalhos relacionados, metodologia, resultados, conclusões e passar pelas referências. Brevemente. Primeiro que essa pesquisa faz parte de um convênio entre a Polícia Federal e a UNB. Esse convênio está indo para o seu 2º ano de execução, a gente já tem alguns resultados já, e a pesquisa entra dentro de um produto desse convênio. Uma visão geral do problema, né? Só o governo federal investiu 283 bilhões de reais em obras nos últimos 5 anos. E essas obras públicas são um campo preferencial de corrupção no mundo todo, de acordo com o OCDE. Hoje em dia, a gente não tem dados consistentes de licitações e contratos de obras, né? Mas as publicações do Diário Oficial da União são abertas e acessíveis, e lá estão todos os dados em formato textual. Aqui a gente ilustra o Diário Oficial com a primeira edição, né, de 1862. Especificamente sobre a classificação de risco, não existe forma de classificação de risco de fraude voltado para obras públicas, e existe a disponibilidade da base de conhecimento dos peritos da Polícia Federal sobre essas fraudes, né? Então, a gente visa determinar o risco de fraude, principalmente o conluio entre empresas, que pode ser chamado também de cartel, que é um acordo entre entes privados, com ou sem a participação de servidores públicos, que visa principalmente a fixação de preço, né, para conseguir o superfaturamento da obra, e a escolha do vencedor da licitação. E, segundo o CAD ainda, é a mais grave lesão à concorrência. Hoje em dia, boa parte da análise que é feita, tanto pelos peritos da Polícia Federal quanto por auditores, né, é feita tentando identificar esses comportamentos, né, a fixação de preços, o direcionamento da licitação pelos editais, a divisão do mercado, isso quer dizer, uma empresa ganha em um lugar, a outra ganha em outra, a supressão de propostas por ameaças diretas ou veladas, propostas pro forma, que são aquelas propostas feitas só para perder, rodízio, que cada um tem a sua vez de ganhar, a subcontratação de empresas que seriam concorrentes e os consórcios desnecessários. Então, o objetivo do trabalho principal é a elaboração de um modelo de classificação de publicações de área oficial como forma de detectar indícios de fraudes e conluios em licitações de obras públicas no Brasil. Objetivos secundários, a gente tem a formação de um conjunto de dados desde 1998, a anotação desse conjunto de dados
e encontrar uma forma eficiente de representação numérica dessa publicação. Partindo agora para a fundamentação teórica, primeiro, o processo que a gente está analisando é um processo de licitação pública, que visão da administração pública federal da União, a gente pode ter dois começos aqui, um que seja com recursos próprios da União ou elaborado por municípios ou estados oriundo de convênio. Então, cada um desses retângulos aqui representa uma publicação diária oficial. A gente começa com o convênio, quando for o caso, tem a publicação da licitação, pode gerar um ou mais contratos. Esses contratos podem ou não passar por termos aditivos e ajustes, e quando o objeto não é finalizado, tem a sua rescisão, né? Encerra o processo tendo essas publicações. A gente vai aplicar técnicas de processamento de linguagem natural, NLP, na sigla em inglês, que é uma área da inteligência artificial que tem textos, objetos textuais como entrada ou saída. As sub-áreas são análise de sentimentos, modelos de linguagem, tradução automática, no caso, classificação de textos, que é o nosso caso, e respostas a perguntas, etc. Então, essa classificação de textos ela é definida com uma função onde a entrada tem o vetor de entrada, que é derivada do texto, uma matriz de parâmetros e um vetor de bias. Então, o objetivo do aprendizado, no caso, é determinar o WB para que a entrada de tamanho K produza a saída das N classes do vetor Y, né? A classificação de texto segue esse pipeline, a gente tem o texto original, passa por um pré-processamento, faz a extração de características, quer dizer, a vetorização, e depois são elaborados os modelos. Esses modelos são avaliados, sendo uma avaliação não satisfatória, a gente volta para a melhoria de uma desses passos iniciais, sendo satisfatória, a gente tem um modelo de classificação adequado. O pré-processamento, ele visa primeiro a redução da dimensionalidade, né? Isso quer dizer trabalhar com vetores menores. A gente faz isso removendo a pontuação, removendo acentos, caracteres especiais, removendo a formatação HTML, os números, transformando todas as letras em minúsculos, remoção de stop words, que é a remoção daquelas palavras que são muito comuns em cada língua, né? Então, os artigos e preposições, principalmente no português. O steaming, a lematização, que é a redução das palavras para o seu radical. Em português, é claro, assim, os verbos, que a gente não usa a forma conjugada deles. E a gente pode inserir dados de localização relativa, né, utilizando as suas palavras em duplas ou trios, quando são apresentados em conjunto no texto. A extração de característica é a transformação do domínio textual para um domínio numérico, de vetores ou matrizes. A mais simples dela é o Bag of Words, ou cesto de palavras, que é apenas a presença ou a ausência do termo ou do n-gram, né? O TF-DF, que ele considera a frequência de um termo dentro do documento e o log do inverso da frequência de documentos que possuem esse termo. Então, ele faz um balanceamento, né? E o Word2Vec, que é um word embedding, que é a transformação de um conjunto, normalmente, Bag of Words, num vetor de tamanho definido, através de uma rede neural simples, né? Não profunda. Então, os modelos lineares, eles são definidos por uma função não matricial, porque são apenas aplicados pesos a cada um daqueles dados de entrada, né? E, claro, mantendo o bias. A gente não vai passar por toda aquele conceituação de redes neurais, que isso acaba ficando muito repetitivo, mas cabe ressaltar que no nosso estudo a gente utilizou a taxa de aprendizado cíclica, né, CLR, tendo a política de um ciclo de aprendizados. Quer dizer, a learning rate ela começa pequena, ela sobe até um ponto de máximo e volta
para aquele valor pequeno. As redes neurais que foram estudadas foram as profundas, multiperceptron, as autoencodas ou bottleneck, com gargalo. A rede recorrente foi a LSTM, Long Short Term Memory, que ela possui, esse é uma representação gráfica dela, né, que a gente tem os portões, e permitem que ela tenha características de memória curta e longa, como seu nome diz, né, interpretando um termo de cada vez na sequência textual. A gente estudou também as redes multicanal, utilizando fusão de cada um dos canais dessa rede por soma, subtração, multiplicação, média aritmética, quadrado da diferença, módulo da diferença e concatenando as saídas. Para poder fazer o treinamento e os testes, a gente tem que fazer a separação do conjunto de dados. Então, a gente separa ele em treinamento, validação e teste. A validação e o treinamento entram na modelagem. Quando não é uma rede neural, esses conjuntos são unidos. E a gente avalia esse classificador usando o conjunto de testes. Essa avaliação é feita primeiro com a matriz de confusão, né, que ela é representada por essa tabela aqui, e a gente utilizou os índices de precisão, sensibilidade, acurácia e F1 score. Então, partindo para os trabalhos relacionados, primeiro com problemas similares, né? A gente teve iniciativas da CGU, Controladoria Geral da União, que elaborou modelos que dependem de dados estruturados e se baseiam em comportamentos. Os dados foram provenientes principalmente do Comprasnet, que é o sistema de compras do governo federal, mas infelizmente essa base não inclui a maioria das obras, né? Normalmente só obras pequenas são vistas nesse caso. E eles utilizaram também para alimentar esses dados o banco de dados de punições a empresas, servidores públicos e outros bancos internos deles. Na Polícia Federal, a gente tem uma iniciativa recente de elaborar uma análise econométrica, mas essa análise é aplicável só a um mercado específico, em um determinado período de tempo, mas essa análise permite a comprovação de casos com maior complexidade, né, e por isso foi utilizado recentemente na Operação Lava Jato. A gente teve a utilização de redes neurais, nesse caso aí, para classificação de licitações e rodovias, mas utilizando dados estruturados, não dados textuais. E a classificação de texto usando TF-DF, regressão logística SVM na IBS, com foco em comportamentos suspeitos, mas sem dados anotados também, nessa outra referência. Aqui na UNB, a gente teve o colega Pedro Araújo, que fez uma classificação de fontes de publicações do Diário Oficial do Distrito Federal, comparando os classificadores SVM e o MIFID, né? E é um objeto muito semelhante ao nosso, né? Que é o mesmo tipo de texto. A dupla Chen e Coulsari utilizaram extração de característica TF-DF e a classificação de textos utilizando o BLSTM, o LSTM bidirecional. O Rabuz e o Madruzão utilizaram o TF-DF com SVM na IBase em licitações para detectar apenas licitações com apenas uma proposta, mas usando a documentação da publicação e não apenas o extrato de publicação, que é o nosso caso. A gente viu na revisão bibliográfica que a detecção de fraudes com técnicas de processamento de linguagem natural é muito comum em fraudes de seguro, principalmente seguro-saúde nos Estados Unidos, e fraudes financeiras, fraudes bancárias de cartão de crédito. Hoje em dia, vários modelos de linguagens estão sendo desenvolvidos, são modelos que costumam ser redes muito grandes, né? A gente tem aqui o BERT, que usa encoders com transformers e alta tensão, ele é limitado a 512 tokens. O XLNet, que é baseado no BERT-LERD, então segue as mesmas características. O GPT-3, que é um modelo que ainda é fechado, a gente não tem acesso ao código, é um modelo muito grande, com 175 bilhões de parâmetros. E o MIFID, ele tem um modelo específico para classificação de textos, mas como aquele trabalho do Pedro Araújo mostrou, ele tem resultados muito próximos ao SVM. Seguindo já para metodologia,
né? Aqui está a visão geral de como foi feito o trabalho. A gente começou pela formação dos conjuntos de dados, para obtendo as publicações de diário oficial, né? Formando conjunto de dados. Esses dados são anotados utilizando a base de dados da Polícia Federal, os laudos da Polícia Federal. Fazemos o pré-processamento do conjunto de dados, a extração de características, a separação dos conjuntos de treinamentos, testes e validação, e a elaboração, estudo exploratório dos classificadores lineares, redes profundas e BLSTM e multicanais, né, e a avaliação e comparação desses resultados. Primeiro, a formação do conjunto de dados, né? Então, ele é formado por publicações da seção 3 de Diário Oficial, disponíveis no site da Imprensa Nacional. A gente passou pela dificuldade de que antes de 2018, de fevereiro de 2018, era só é disponibilizado em PDF, e muitos desses PDFs em imagem, então a gente usou um crawler desenvolvido pelo Hugo Ferreira, aqui da UNB, aluno de graduação, e teve que usar a conversão de imagem PDF com OCR, né? E um processamento para separar, porque como era a página inteira do Diário Oficial, a gente tinha que separar cada uma dessas publicações. Depois do fevereiro de 2018 foi um pouco mais fácil, porque é obtido em XML, já com as publicações separadas e com vários metadados das publicações, é obtido via download ou API. No total foram obtidas 15 milhões de publicações, de janeiro de 98 a 2020. Esse período de interesse é o período que coincide com os dados disponíveis da Polícia Federal. E esses dados serviram para anotar os dados, fazer a anotação das publicações. Desculpa. São baseados em 2 décadas de trabalho da Polícia Federal, trabalho desenvolvido por engenheiros civis, eletricistas e mecânicos, né, peritos. Foram extraídos, então, desses laudos, os identificadores dos casos que tinham algum tipo de risco, utilizando as técnicas de regex e fuzzy, contendo informações do número do processo, do convênio, da licitação, do contrato do aditivo, o número CNPJ e CPF, o nome dos órgãos das empresas, o data e local da obra. Foi tentado também, das publicações, como são textos curtos, né, extrair as mesmas informações e feita a vinculação desses laudos com essas publicações. No final, a gente tinha cerca de 7.000 publicações, e eu passei uma a uma, porque a gente estava formando o nosso nosso ground truth, então a gente tinha que ter uma confiabilidade grande. Então, foi feita essa seleção final dessas publicações. A gente não pode marcar publicação sem risco, né, o que a gente também chamando de trabalho de risco zero, porque o trabalho da perícia, ele não diz que não teve risco de fraude no caso, a gente só levanta porque a gente não pode dar uma carta branca, né? Então, é só quando a gente conseguiu identificar. A gente não fala que foi livre, a gente não faz uma avaliação completa do caso para determinar que não teve nada. No final foram marcadas 1.907 publicações, que dá 0,012% do conjunto de dados. É uma base bastante desbalanceada, né? O pré-processamento numa análise exploratória a gente concluiu que essas 6 ferramentas daria o melhor resultado, né? Eles dão esse resultado no texto. A gente tem uma pequena seção aqui do nosso texto. Então, a gente fez a remoção de pontuação, né? A gente vê os pontos sumindo, a remoção de acentos, caracteres especiais, da formatação HTML, ela some também, a remoção de todos os números, a minusculização e a remoção de stop words, né? A vetorização, a gente trabalhou com Bag of Words na montagem de vetores one-hot. Ele tem um tamanho de vocabulário ajustado, isso quer dizer, a gente tira aquelas palavras que têm uma frequência muito baixa. A gente trabalhou com Word2Vec, com o modelo Doc2Vec, que é voltado a formar um vetor para um documento, né? O tamanho que a gente conseguiu trabalhar na época era um vetor de tamanho 300, que era a capacidade da máquina disponível na época. E o TF-DF, a gente faz apenas aquele cálculo da frequência e trabalha com vocabulário ajustado também, mesmo vocabulário do Bag of Words. Para trabalhar um pouco com o desbalanceamento de classe, a gente trabalhou com
a formação de 100 conjuntos de treinamento de testes. Como que a gente fez? A gente pegou aqueles 1.907 publicações anotadas e do restante das publicações, daqueles mais de 15 milhões, a gente sorteou 1.907 publicações com a esperança de que, com a esperança de sabendo que, né, a maioria das publicações refere a casos usuais que não envolvem fraudes. Então, a nossa chance de sortear casos envolvendo fraudes é muito baixa. Então, a gente tem um conjunto de testes e treinamento com 3.814 publicações. A gente repete isso 10 vezes. E cada um desses conjuntos a gente faz uma validação cruzada 10 vezes, né? Tenfold, né? E a gente fez essa divisão de treinamento e validação. A gente lê na literatura que essa divisão é entre 20% e 30%, são valores de referência. A gente puxou para o mínimo porque o nosso conjunto é bem pequeno, né? Para facilitar o treinamento. O primeiro trabalho foi, o primeiro modelo foi aplicar esse conjunto de classificadores clássicos, lineares esparsos, que estão disponíveis na biblioteca do Scikit-learn. Então, o Stochastic Gradient Descent, SGD, com penalidade L1 e L2, o SVC, que é o classificador SVM, baseado em L1, o Naive Bayes com Bernoulli complementar multimonial, o Nielsen-Troid, Passive Aggressive, Perceptron, Random-Forest, Ridge Classifier e o KNN com 10 vizinhos. As redes, partindo agora para as redes neurais, a primeira rede neural que a gente utilizou é essa, com formato losangular, um multiperceptron profundo. O dropout utilizado aqui foi o de 0,4 e ela varia entre 512 a 8.192 nós, depois com 256 nós. Né? Aqui foi utilizado o ReLU e o... Como que é o Softmax aqui na saída, né? Não é Softmax, não. Eu estou confundindo. O modelo de redes neurais, a gente usou o Bottleneck também, que tem esse gargalo no meio. Né? Ele tende a ter uma representação boa da publicação nesse gargalo e levando também a nossa saída. A rede BLSTM, né? A gente usou essas 3 camadas bidirecionais, uma camada lê o texto no sentido da leitura, a outra camada no sentido contrário. A gente segue com uma camada densa distribuída no tempo, uma de achatamento e outra densa, antes da nossa saída. As redes multicanais. A primeira rede, a gente testou essa rede Bottleneck em paralelo com a rede profunda, né? E aí a fusão, a gente usou todas aquelas fusões apresentadas na fundamentação teórica. A gente fez 2 redes Bottleneck, sendo que o que diferencia cada um dos canais é uma entrada é TF-DF, a outra DOC-to-VEC. A mesma ideia agora com a profunda, sem o gargalo. E como a gente tirou todos os numerais do texto, a gente tentou trazer de volta para o nosso caso uma rede multicanal dados estruturados retirados do texto. Né? Então a gente pegou aqui o comprimento da publicação em número de caracteres, passando por um processamento, o valor máximo presente em reais no texto, também para o processamento, uma informação temporal desde 1998 e alguns dados binários, né? Se é licitação, se é contrato, se é pregão, convite, concorrência, somar de preços, se é convênio, contrato emergencial ou dispensa, se tem CPF ou se tem CNPJ, se é concurso público ou leilão, que são outros tipos de publicações que também tem na seção 3 do Diário Oficial. Esses dados aqui foram aplicados isoladamente em modelos lineares esparsos, para ver se tinha algum tipo de informação, se tinha alguma capacidade de classificação somente com esses dados, e a aplicação de redes multicanal em paralelo com esses dados textuais. Então, uma análise exploratória também, a melhor rede foi essa aqui, com
duas redes autoencodes bottleneck, né? Sendo que uma entrada com TF-DF e a outra com a rede com esses dados estruturados. Então, partindo já para os resultados, o primeiro resultado foi a formação do conjunto de dados, né, com mais de 15 milhões de caracteres. Para a gente ter ideia, a maior publicação tem 1 milhão de caracteres, ou 156 mil palavras, mas na média ele tinha 756 caracteres, ou 110 palavras. E 1.907 publicações foram anotadas, como já falado anteriormente. O nosso resultado vai ser apresentado nesse gráfico, né? A gente tem a precisão aqui na abscissa, na ordenada recall ou sensibilidade, e essas curvas meio diagonais representam um F1 score, né? O melhor F1 score está aqui, ele dá um zoomzinho, o classificador passivo Aggressive com 93,4% de F1 score. A melhor precisão foi com a rede bottleneck, ela está aqui de média 93%. E a melhor sensibilidade, a rede naive complement, aqui com 97,2%. Numa análise inicial, seria preferível ter uma rede com melhor precisão ao custo de menor sensibilidade, né? Pois a gente tende a ter menos falsos positivos, isso quer dizer, menos trabalho para quem vai ter que fazer a investigação depois, né? A gente tem menos casos que não vão dar nada ou que tem tendência de não dar nada. As redes neurais se mostraram competitivas frente aos classificadores clássicos, mas a gente viu que ela tem uma tendência de ter uma dispersão maior, uma maior, uma maior dispersão dos seus dados, que é representado aqui pelo desvio padrão nessas linhas, né? O TF-DF se mostrou a melhor extração de características, né? Os dados estruturados foram apresentados aqui, foram aplicados aqui nos classificadores clássicos. A gente vê que o Randall Forest, ele deu um resultado aqui de 87,5% de F1 score. Então ele tinha uma capacidade um pouquinho pior, mas tinha possibilidade de classificar o nosso dado. A gente tem que ver agora se numa rede neural multicanal ele melhora nosso classificador. Né, o que não foi o caso, a gente tem que os nossos classificadores multicanal não convergiram para classificadores tão bons quanto os classificadores de redes neurais e lineares aplicados isoladamente. E a gente selecionou aqui as melhores médias, né, os classificadores com melhores médias. Mostra aqui nesse gráfico os 100 conjuntos de validação cruzada de cada um deles, né? Então, a gente vê que o Passive Aggressive e o Bottleneck tem o melhor F1 score, né? Mesmo olhando o conjunto ou olhando os melhores dados isoladamente. Então, a gente vai pegar aqui esses melhores dados, o melhor F1 score, tanto para o Bottleneck quanto para o Passive Aggressive. Para essa rede Bottleneck, a gente pode mostrar aqui na curva ROC o ajuste de limiar, né? A gente vê o limiar classificatório, a gente consegue fazer um equilíbrio da precisão e sensibilidade, mas mesmo para essas duas curvas a gente consegue ver que ele está bem longe do aleatório, muito próximo do nosso classificador ideal, que estaria colado aqui colado na ordenada aqui em 1 da abscissa. De qualquer forma, o passivo aggressive ainda é um pouquinho melhor do que o nosso classificador bottleneck, né? E concluindo, o trabalho mostrou primeiro a construção do banco de dados anotado, né? Mostrou ser possível a classificação dessas publicações, apesar de ser textos curtos, eles trouxeram informações possíveis de se criar um alerta de risco de fraude, que era até um leve temor no início, se tinha informação necessária para fazer essa classificação. E as redes neurais profundas e BLSTM são competitivas,
mas se obteve um resultado melhor com o classificador passive-aggressive. Foi publicado um artigo no EMNLP, que é um congresso de classificação A1 da CAPES, está disponível neste link. Em trabalhos futuros, a gente vê que a gente pode testar modelos mais modernos de redes neurais, que, por exemplo, incluam camadas de atenção e de transformers. Testar técnicas de data augmentation que trabalhem com esse desbalanceamento de classes que a gente tem e testar outras técnicas de extração de características. Passando, mas são as que foram utilizadas aqui na apresentação. Muito obrigado. Bom, agradeço, Marcos, tá, pela manutenção do tempo previsto da apresentação feita. Bom, a gente dá por encerrada a primeira etapa e agora nós vamos iniciar a segunda etapa, onde é a arguição pela banca. Tá? Então, gostaria de passar a palavra e deixar expressamente os meus agradecimentos à professora Ana Carolina. A palavra está com a senhora, fica à vontade para arguir. Geralmente eu falo para o aluno tomar nota, mas está gravando, depois ele pode ver a gravação depois do que foi pedido, tá bom? Mas à vontade, professora, tempo que a senhora desejar. Tá, obrigada. Bom, eu agradeço aí o convite que vocês me fizeram. Eu achei bastante interessante e relevante o trabalho, parabenizo aí a você, Marcos, seu orientador, né? Aí eu tenho várias anotações que eu fiz no PDF, depois eu te passo, eu não vou ficar, então, focando muito em coisa escrita, não, tá? As minhas principais observações, assim, algumas coisas não ficaram claras quando eu estava lendo, daí eu vou tentar esclarecer agora, e na apresentação também ainda não ficou claro para mim. E no caso de conceitos de aprendizado de máquina, tem algumas imprecisões, tá? Daí depois eu passo para você o PDF para você ver as minhas anotações. Uhum. Aí, com relação às dúvidas, uma primeira dúvida que eu fiquei é o que no seu conjunto de dados, em que você vai transformar os documentos de diário oficial em linhas lá, né, em observações, o que é cada observação? É um trecho de diário oficial? Não, então, o objeto da classificação é o extrato, né, de publicação, porque quando é feita uma licitação ou um contrato ou aditivo, qualquer um desses eventos, é feito um pequeno resumo das principais informações e essas informações são repassadas ao diário oficial. Né? Então, ele começa com normalmente um título, que é a identificação do órgão. Então, assim, vai ocorrer uma licitação, é um pequeno trecho de texto, né? Que, na média, como eu disse, ele tem os 110 palavras. É um pequeno texto, conjunto de textos, algumas frases. Tá. Então, esse texto que a gente transforma que vetoriza para fazer a classificação. Aí, quando você fala de 1907 casos em que teve o laudo positivo, são de cada texto desse. Isso. Mas aí, quando eu fiz, por exemplo, o mesmo contrato não gera vários textos no Diário Oficial? Sim, de vários textos. Então, em alguns casos, a gente tem um caso que ele gerou várias publicações anotadas. Sim. Então, mas aí cada uma delas vira uma linha vira uma observação? Isso, vira uma observação. Esse é um outro trabalho que a gente está vislumbrando fazer no nosso convênio, que é fazer o gráfico da licitação, né? Porque como essas informações elas não estão estruturadas dentro do Diário Oficial ou dentro de qualquer outro banco público, a gente tem que fazer uma extração de entidades, né, e uma extração dos números para poder conseguir identificar quais são, de quem é a licitação, de quem é o contrato e fazer a vinculação de todos esses negócios. Então, essa vinculação, né, esse gráfico da licitação, seria um próximo passo que já está sendo pensado já dentro do convênio. Tá, porque realmente
eu imagino que quando a Polícia Federal vai fazer, né, ela investiga vários trechos, né, e vai relacionando eles, não é um a um, assim, né? Isso. É muito difícil determinar com um O pequeno ideal seria trecho. ter todo o conjunto de uma vez só, né? Isso é uma das demandas que seja desenvolvido pela UNB. Não coube dentro do meu mestrado isso, mas é uma preocupação nossa. Entendi. Porque para mim parece muito pouca informação o extrato de um texto, assim, você conseguir já determinar se ele é uma fraude ou não, digamos assim, né? Sendo que, na verdade, são olhadas várias informações, né? São vários relacionamentos que são feitos, né, pelos Isso. profissionais. A intuição que eu acho que eu tenho disso, professora, é que a gente tem várias informações, essas informações limitadas a gente tem de vários casos da Polícia Federal, dessas 1907 publicadas. E a gente vai buscar os casos que são similares. Então, por exemplo, é muito comum a gente ter fraude na construção de colégios, de escolas do FNDE em convênio com o MEC. Então, ele busca esse tipo de coisa. Então, assim, ele faz a relação disso com estados, porque tem a informação de qual é o estado, da cidade, né? Então, a minha intuição é que essas informações permitem que o classificador ache essas publicações, tanto que a gente teve índices acima de 90% de F1 score, precisão e sensibilidade, né? Uhum. Que é tão desbalanceado também. Essa precisão, esse recall tal, são para classe risco igual a 1, né? Que é aquela classe. Não, dentro do nosso conjunto de treinamento, né? A gente pegou o conjunto de dados e do nosso conjunto de treinamento a gente fez a separação do que era risco 1 e risco 0. Isso quer dizer, o que foi os dados anotados e o que vinham dos dados não anotados. A gente considerou como risco 0 todos os outros que a gente sorteou, né? Uhum. Não, entendi. É que a questão é a seguinte: quando você calcula precisão, revocação e F1, você calcula por classe. Então, você tem um disso para classe risco igual a 1 e outro para classe risco igual a 0. Esse aí, o que você apresentou foi uma média das duas? Foi a média. Os trabalhos que eu acompanhei, professora, quando a classificação ela é binária, a média ele apresenta só uma, né? Apresenta da classe positiva. Isso é mais comum né? quando é multiclasse, né? Que é mais comum apresentar esses índices por classe. Sim. Mas a gente, pela matriz de confusão, a gente acompanhou acaba acompanhando esse índice por classe, né? Utilizando a matriz de confusão. Deixa eu ver aqui só, então, eu vou tentar entender aqui, no caso, o SF1, porque a matriz de confusão sua até tem aí num slide, né? Eu marquei aqui, não sei se é slide 19, eu acho que é. Uhum. Eu mostrei a matriz. Aqui de novo. Assim, a matriz de confusão, isso. Tá. Aí uma primeira coisa nessa matriz de confusão, só para eu entender. Risco 0 correto, então quer dizer que assim, nas suas colunas você tem a classe verdadeira, digamos assim, né? É o que está anotado lá. Uhum. E nas linhas o que foi predito. Isso. Aí quando você coloca que o risco 0 é correto e o risco 0 foi marcado, então aquele é um verdadeiro negativo. Então você está dizendo que a classe 0 a classe risco 0 é negativa. Uhum. E a outra é positiva, tudo bem. Mas naquele caso lá que o risco 1 é correto e ele marcou como 0, não é um falso negativo? Porque ele foi predito como 0 e ele é 1.
ele foi predito como 0 e ele é E 1. ele é Então, risco falso 1. Eu acho que está invertido, está falso negativo invertido. com Ixi, está falso invertido, positivo. professora. Está invertido. Mas aí você calculou as métricas com base Não, nessa? não, a métrica não foi daí, não. Isso aí eu fiz depois. Não foi com base nisso, não. É só na elaboração do texto, e provavelmente eu copiei do texto aqui errado. Mas está errado mesmo. Tá. Bom, então como o positivo está sendo considerado o risco 1, então você tá mostrando a precisão, a replicação e o F1 nessa classe, né? Que é a classe menos prevalente, né, a minoritária. Ok. Então, aí outra coisa que eu ia te perguntar é justamente, eu até entendi, né, que é bem raro o evento de ter o conluio, então você, de certa forma, vai ser muito difícil aparecer lá no meio um incorreto, na verdade, assim, né, que ele é conluio e você anotou como não sendo. Mas existe esse risco, né? Existe o risco, mas assim, se a gente pegar todos os casos de fraude, né, os classificadores de fraude, eles tendem a considerar que é um desbalanceamento natural, né? Porque, se pegar, por exemplo, operações de cartão de crédito, operação de plano de saúde, a grande maioria das operações, elas são operações regulares, né? E na licitação, a gente também sabe que a grande maioria das licitações ocorre normalmente, é só aqui a universidade, a polícia, comprando ali os seus bens e fazendo as suas obras normalmente. Uhum. Tá, né? Só que me surgiu a dúvida se não valeria mais a pena, talvez, usar uma abordagem diferente e não assumir de fato que aquilo é negativo, que aquilo não é uma fraude, com uma certa certeza, né, que foi assumido ali. É que você falou, né, teve um trabalho relacionado que eu acho que já fizeram meio na vertente de detecção de anomalias, né? Uhum. Porque quando a gente lê os trabalhos relacionados à fraude, né, eles tendem a considerar que o que não foi detectado, você pode, com uma proporção muito desproporcional, você pode considerar que esses trabalhos os outros casos, na sua imensa maioria, eles são casos regulares. Tá. Então, talvez é só colocar uma observação mais forte, assim, na conclusão, uma coisa falando, né, que foi algo que assumiu, mas existe algum risco de ter, na verdade, labels incorretos, né? Tá. E aí, porque existem outras abordagens que talvez pudessem ser usadas, como só aprender a partir dos dados que estão sendo considerados ali risco 1, só modelar aquilo com a class classification, por exemplo, e aí prever o resto, ou então fazer algo semi-supervisionado. Tem outras abordagens que poderiam ser usadas pelo fato de ter essa característica aí, né, de vocês não terem, nem tem mesmo, como você falou, né, não tem nem mesmo uma certeza de que é risco 0, né, nunca, não É, tem se- como. Tá. Aí, já que você está nos slides aí, você pode colocar no slide 12, por exemplo? Por favor. Ah, tá. Isso era só para dizer para você a questão da imprecisão, né? Porque do jeito que você colocou aí, a classificação de texto é dada por uma função linear. Isso aí é uma função linear, né? Mas não, pode ser dado não por necessariamente. função não lineares também, né? Não tem necessidade de ser linear. Tá. Então, são essas imprecisões que eu estou falando, que dá a entender que sempre é uma função linear, sendo que você usa funções de tudo quanto é tipo lá, né? Tanto linear quanto não linear. Uhum. Então, Cabe tomar observação, né, cuidado. professor? Tomar cuidado na hora das definições, porque essa definição a classificação linear de texto é definida por essa função aí, mas
né? Não sei se a referência se referia provavelmente a algo linear. Aí outra coisa também é a notação, né? Que às vezes você usa vetor, às vezes você não usa. Aí, por exemplo, está sem vetor, né? Mas o x e o W são vetores, né? Outra coisa, teve até um momento no texto que você falou, que quando a classificação é binária, aí você tirou o vetor, mas na verdade, classificação binária é ter duas classes, né? Não diz respeito a ser vetorial ou não. Bom, já tinha falado do 19, aí o 13, agora que tá logo em seguida. Pode colocar, por favor? O 13, desculpa. Não, não é esse, não. É um que tem arquitetura, né, da rede neural. Anotei errado aqui. Arquitetura da rede neural? É um que tem um monte de figuras de arquitetura, né? Você colocou um monte de figuras de arquitetura de rede neural, você testou um montão de rede neural. Por exemplo, essa. Aí como você escolheu, assim, quantos neurônios já tem em cada camada, quantas camadas de dropout, quantas camadas disso, como é que você escolheu isso? Foi uma análise exploratória, né? Foi realmente tentativa e erro. A gente foi fazendo análise exploratória, tentando aprofundar, vendo, e também no limite da máquina, né? A gente teve algumas dificuldades iniciais de projetos das máquinas que estavam disponíveis, e à medida que a gente foi conseguindo máquinas um pouquinho melhores, a gente foi conseguindo melhorar a profundidade e a largura das redes, né? Tá. Os textos, eles são relativos, assim, os textos das publicações são relativamente curtos, né? Eu imagino que, assim, por exemplo, a matriz de termos seja bastante esparsa. Sim. Imagino eu. Eu não sei, assim, até que ponto justificaria usar técnicas, uma rede tão profunda para fazer isso, sabe? São questões, assim, me chamou a atenção porque O que aconteceu apesar foi do ter um resultado resultado, melhor do que uma rede mais curta, entendeu? Na análise exploratória, assim, e eu tomei cuidado de fazer a análise exploratória em apenas um conjunto daqueles, né? Para não criar um bias global, entendeu? Da minha análise exploratória. E realmente, assim, eu podia ter tentado uma rede um pouco mais larga, mas as redes mais largas não estavam dando um resultado bom em relação às redes mais profundas. né? Porque realmente é um problema, é difícil, digamos, tunar, né, as técnicas de aprendizado, é difícil, principalmente quando chega nessas redes aí. É só que até no final você observou, né, que o algoritmo lá, uma solução mais linearzinha, até que já conseguiu se sair bem, né? E é uma coisa que a gente vê em outros trabalhos também, porque aquele teu trabalho do Pedro aqui, que é bem parecido com o meu, né, o mesmo tipo de objeto, em que o SVM fica melhor do que o MIFIT, que é uma rede, né, bem moderna, né? Então a gente acaba para esse objetivo de classificador de texto tem essa essa limitação ainda dessas redes neurais, talvez as mais simples, né? Não sei como as muito mais Mas é que complexas. também é por causa, muitas vezes também por característica do conjunto de dados que usa, entendeu? O conjunto de dados não é um conjunto de dados muito grande, é um conjunto de dados relativamente pequeno. Aí, para usar um modelo tão poderoso, às vezes não justifica muito o uso, entendeu? E soluções mais simples já são suficientes para essas situações. Isso. Esse é sempre um trade-off que a gente fica lidando mesmo em aprendizado de máquina, né? Porque é tentador, assim, tem muita coisa pronta, né? Daí é tentador a gente testar o que é mais sofisticado e tal, mas dependendo dos dados que a gente tem em mãos, nem compensa muito. Mas é só uma observação aí para vocês pensarem.
E essa questão também é difícil de ajustar, e aí às vezes fica parecendo que é muita tentativa e erro, né? E fica um pouco vago como é que chegou naquilo. E se alguém pegar os mesmos dados que você, será que vai fazer os mesmos testes e chegar na mesma conclusão? Ou vai chegar a uma conclusão totalmente diferente? E como eu observei anteriormente, professor, eu trabalhei com 3 máquinas diferentes, né? Uma que tinha 1080, outra que tinha 2080 e uma que tem 3090. Não bate. Pega o mesmo código com o mesmo aleatório, o não bate. Sempre dá uma diferencinha no índice. Então, é complicado. E aí, assim, quando você quer usar num sistema crítico, né, que nem um sistema como esse, que está identificando aí fraude, né, e é algo que pode até receber processo, eventualmente, não sei, né, eu sei que, na verdade, isso aí é um suporte à decisão, né, provavelmente o que o modelo indicar, o policial vai conferir, né. Isso, claro. Mas a ideia, eu entendo que também é dar uma filtrada, e de repente filtra errado, deixa passar coisas, enfim, é crítico, né, Aí, nesses casos que a gente tem que ficar mais tomando cuidado com o uso das técnicas, principalmente essas que são muito instáveis, como você falou, rede neural é bastante instável, não é de se surpreender lá que você tenha tido um desvio padrão alto. Ela tem muito componente estocástico, e aí você coloca várias camadas, e vai, né, tudo isso vai dificultando ainda mais. Então, às vezes, é melhor usar uma solução mais simples, que pelo menos é mais auditável, do que partir para algo muito complexo que dificulta até você aferir se aquilo tá confiável mesmo ou não, entendeu? É mais reprodutível, né? Um modelo mais simples é mais reprodutível e auditável, você consegue olhar melhor o que está acontecendo ali dentro, né? Entender. Aí eu não sei porque eu anotei aqui o slide 45, mas eu não sei do que eles tratam, eu anotei o que era. Tá rapidinho aqui mesmo. 45. Ah, não, acho que eu anotei errado, não era esse aí, não. Você pode ir para frente, um aí? Lineares, o multicanais, que esse aqui é só uma amostra deles. Esse aqui. Tá. Esses os gráficos. Uma coisa, você fez lá um negócio de ajuste de limiar, né? É esse aí, né? Antes de fazer esse gráfico, né? Depois. Logo depois. Aí, por exemplo, o limiar ficou bem alto ali, né? 0,999. Por que você acha que aconteceu isso de ficar um limiar tão alto assim? Eu vou porque porque o modelo estava atendendo muito mais a sensibilidade, né, do que a precisão. Mas é questão seus dados são muito desbalanceados, né? Uhum. Aí você precisa ter uma confiabilidade muito alta de que é positivo para ele realmente dizer que é positivo, né? Que é o risco 1. Isso. Mas, então tá. Eu acho que do que eu anotei foi isso, tá? Eu olhei lá o texto também, eu anotei aqui as coisas principais que eu ia te perguntar. Eram essas, que, na verdade, assim, a sensação que dá é que realmente ainda tem muito a prosseguir, porque apesar de ter essas taxas aí que estão aparecendo relativamente altas, na verdade, nem mesmo o profissional ali da polícia, ele olha só um documento, né? Ele faz uma rede, né? Imagino eu, de informações. Isso, não, esse é o segundo, o terceiro trabalho que é feito nesse convênio com esse objetivo. Então, a gente está realmente nos estágios iniciais. Tá. Então é isso. Acho que se você puder também deixar no texto mais claro, então, que cada trecho lá, né, do Diário Oficial, mesmo que vários deles se refiram ao mesmo conluio, Sim.
provavelmente eles vão aparecer mais de uma vez, etc. Sabe? Só para deixar claro isso. Eu acho que vale a pena. Tá bom? Aí eu tinha anotado mais alguma coisa. Sim, é que eu já estudei muito suporte vector machine, daí me chamou a atenção lá a questão, até tá no slide 32, que você coloca que tem esse aí, que faz uma seleção de características baseada em L1. Eu não entendi muito bem o que significa isso. Porque SVM linear, ela é um programa de otimização quadrática, então não entendi que... Esse eu teria que voltar lá no scikit-learn, que essa é uma descrição que está lá deles. Agora eu não... tá. Depois só dá uma conferida. Eu não entendi direito se ele está usando alguma... Tá. Porque, assim, a princípio ele também não faz seleção de características nele, a não ser se ele tiver acoplado com outra técnica lá, que é o RFE, geralmente. Se bem que, assim, sendo linear, até tudo bem, dá para ver os coeficientes que foram para 0, mas depois você dá uma conferida. Tá. Só porque eu não conheço, não é usual para mim ver isso. Mas acho que é isso. O que eu tinha para falar é que tem bastante coisa ainda que dá para vocês testarem no futuro, né? Muito trabalho ainda pela frente. Eu agradeço aí pela oportunidade aí de ler o trabalho e parabenizo aí pela iniciativa que vocês estão tendo, que é bastante importante. Bom, tá. Eu passei de volta para a banca. Bom, professor, agradeço novamente as contribuições. E, bom, vamos assim dizendo, geralmente o orientador não fala muito na defesa, é que eu só faço alguns comentários, mas é um nicho de pesquisa riquíssimo. Essa área aí que estamos adentrando ainda, como a gente fala, né? A gente não pegou nem a ponta do iceberg ainda, a gente pegou um pedacinho de gelo. É absurdo. Alguns nomes, depois eu vou justificar para a senhora porque nós escolhemos alguns nomes do projeto e tudo mais, só para a senhora entender a dimensão da encrenca. Mas eu novamente agradeço. Vou passar agora a palavra para o membro do programa, professor Luiz Garcia. Eu não sabia que era Garcia seu sobrenome, Luiz. Só o Faína, pô. À vontade, Luiz. A palavra está com você. Tá? Pode arguir aí como você quiser. Novamente agradeço. Tá, vocês estão me escutando bem? Estamos sim. Isso, alto e claro. Tá joia. Legal. Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite do Vidal e do Marcos, né, para a defesa, né. Fiquei contente em participar de uma banca já do PPGI, né, e principalmente uma que envolve bastante tópicos, né, da área de aprendizagem de máquina. Bom, no geral, assim, o que eu tenho para dizer é que eu gostei do trabalho, acho altamente relevante, né? Como a Ana já frisou várias vezes, vocês têm muitos caminhos ainda para percorrer, né? E continuar essas contribuições. E eu acredito que em diversos aspectos, né? Não só na parte de concluo, né? De fraudes, mas também acredito que dê para analisar várias coisas nesses dados, né? Então, no geral, gostei bastante, achei muito relevante e no geral, assim, os resultados são bem interessantes, né, das técnicas, tá? Eu tenho alguns comentários mais gerais para fazer, alguns mais específicos eu vou depois compartilhar o documento com vocês, aí vocês podem fazer o ajuste que acharem necessário, tá? Os comentários mais gerais, eu acredito que eu acho que a melhor forma de eu fazer é ir navegando no documento, tá? Então, eu vou começar a navegar no documento, e aí eu vou fazendo os comentários, e aí, caso vocês queiram me interromper, fica à vontade, tá, Marcos? Tá, na introdução, eu senti assim, depois eu vou compartilhar com vocês alguns comentários, mas, assim, no geral, eu só gostaria de pedir para depois vocês
deixarem mais padronizado, né? Usar ou primeira pessoa ou terceira no documento, tá? Porque existe uma mudança, eu vi algumas partes usando primeira pessoa, outras terceira pessoa, então depois só ajustar para a versão final, deixar só ou tudo em primeira ou tudo em terceira, tá? Outra coisa que eu acho que vale a pena depois dar uma recapitulada, Marcos, é nos objetivos, tá? Eu achei, eu ainda acho que falta aqui um objetivo relacionado ao modelo de fato, tá? Eu entendo a parte da geração das bases, né, a anotação, né, a construção desse banco, né, a parte da representação, de certa forma, até consigo entender ela do ponto de vista de classificação, né, mas acho que vale a pena depois verificar, né, se não vale a pena colocar um objetivo específico ao desenvolvimento de um modelo, né, que seja capaz de representar esses dados e, obviamente, identificar fraudes, tá? Uhum. E uma coisa que eu acho que vale a pena, tá? E que você colocou no texto, mas não na introdução, é a hipótese de pesquisa. Se não me engano, a hipótese está lá para o final, se não me engano, nos resultados ou na metodologia. Então, acho que vale a pena trazer a hipótese de pesquisa para a introdução. Isso. Tá? Tá, a partir do capítulo 2, eu vi algumas figuras que não são de autoria própria ou estão em inglês. Assim, eu não sei qual que é a filosofia de vocês, mas, assim, pelo menos as figuras que estão em inglês, eu acho que valeria a pena traduzir, tá? Deixar o documento padronizado e organizado. Evitar usar figuras em inglês, né? Deixar tudo em português, afinal de contas, o documento está em português, tá? E como a professora Ana frisou, eu também senti falta de uma padronização dos termos utilizados. Então, várias vezes eu vi a definição de uma amostra, de um documento ou de um rótulo feita de forma diferente. Então, a partir do capítulo 2, acho que vale a pena deixar padronizado, né? Talvez até definir já o que é um documento, o que é um termo, o que é uma amostra da base, o que é um rótulo, né? E aí depois só reutilizar isso, tanto na fundamentação quanto nos trabalhos, na metodologia e nos resultados, tá bom? Uhum. Tá. Deixa eu ver o que mais. Só um segundo. Tá. Aqui no capítulo 2, na parte de classificação, deixa eu ver qual que é a seção. Seção 2.3.2, se apresenta o Bag of Words, o TF-DF e depois o Word2Vec, né? Eu consigo perfeitamente entender o Bag of Words e o TF-DF. Eu mesmo sendo leigo da parte de processamento de linguagem natural, né? Eu consigo entender perfeitamente essas definições, mesmo achando que ainda precisa de uma padronização nos termos, tá? Mas a parte, será que não valeria a pena também uma explicação um pouco melhor na parte de Word2Vec? Porque Ele ficou bem curto mesmo, bem. Posso melhorar. Eu entendi o que você já sei o que você quer dizer, né? Ficou muito sintético a explicação. Ela tem que ser muito mais profunda. Sim, eu acho que valeria a pena expandir um pouquinho essa parte, porque esses três algoritmos, né, fazem parte, assim, eles podem não ser o algoritmo de classificação, mas eles são os algoritmos de pré-processamento, de alguma forma, né? E sem eles você não consegue usar os algoritmos de classificação de fato. Então, acho que vale
vale a pena, né, gastar um pouquinho mais aqui na descrição a respeito, seja do Word2Vec ou de qualquer embedding, né, que foi adaptado dele para o uso, né? Uhum. Tá. Como eu sou um pouco mais da área de aprendizagem de máquina clássica, eu também tive o mesmo sentimento na 2.33, né, quando você vai explicar sobre algoritmos de classificação. Eu achei o SVM um pouco superficial, mas eu até entendo que não dá para entrar em detalhes, porque o fato de eu estar falando isso é o seguinte, Marcos, porque na parte de redes neurais você foi bem específico, né? Você explicou exatamente como funciona, inclusive entrou em detalhes do backpropagation e assim por diante, função de ativação, né? Você foi bem específico, mas na parte dos algoritmos clássicos você foi bem genérico. Eu entendo, de certa forma, mas fica uma disruptura, né? Na forma como os algoritmos são abordados. Então, assim, eu acho que eu sou da filosofia 880. Ou coloca e explica bem, ou não coloca e assume que o leitor tem conhecimento. No caso, já que você fez uma descrição, achei que relativamente bem boa da parte de redes, né? Por que não também explicar um pouquinho melhor, pelo menos, né? Não precisa entrar em detalhes muito grandes, mas assim, explicar um pouquinho melhor, né, os algoritmos clássicos, tá? Depois você avalia com o seu orientador se vale a pena ou não, né? Isso são só sugestões, tá? Bom, tá. Na avaliação de resultados, aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu entendi quais medidas você utilizou, né? Precisão, recall, acurácia, também o F1 score. A primeira pergunta que eu tenho aqui você tem um problema onde basicamente você tem que detectar a fraude, né? A base é altamente desbalanceada, né? E na minha visão, deixar passar uma fraude é mais deixar passar no sentido de você tem uma amostra, né, que é a fraude, né? E aí você classifica ela como não fraude. Esse erro de classificação, na minha visão, pelo menos, né, talvez não seja, é mais perigoso ou mais custoso para a União, pelo menos, né, depende do ator, né, do que você tem em mãos um texto que não é fraude e você classifica como fraude. Isso é, de fato, assim ou não? Como que a Polícia Federal ou você lá considera essa importância, né? O que é importante para o modelo nesse caso? Então, então a gente tem que balancear os falsos positivos e os falsos negativos, né? Uhum. Então a gente tenta fugir do falso positivo, e foi também uma metodologia utilizada pela CGU nos trabalhos dela, porque são milhões de publicações. Então, quando você começa a levantar suspeita, você quer restringir ao mínimo, porque vamos falar assim, o que é disponível, né, de homem-hora para trabalhar e correr atrás disso, né, muito... tem pouca gente para trabalhar num trabalho muito grande, né? Então, por exemplo, cada caso desses aí, se eu levantar um caso, esse caso aqui está com risco alto, todas as publicações aí estão com risco alto, alguém tem que correr atrás. É um mês de serviço de alguém. Então eu vou assim, vamos fugir, mesmo que acabe passando alguma coisa, né? Que a gente tenha algum caso que tinha potencial fraude e acabou passando, mas está dentro dos limites do possível, né? Tá. Porque daria, talvez, para adaptar a F1, na verdade, não adaptar, só mudar o índice da F1 para ajustar isso de alguma forma, para tentar consolidar um índice mais geral, assim. Por exemplo, F1 é 2 vezes precisão vezes recall, dividido por precisão mais recall. Se a precisão é importante, se aumenta esse valor, se não me engano, se aumenta o valor da precisão. Se aumenta esse valor positivamente em relação ao 2, né? Entendi. Se a precisão é menos importante, você diminui esse valor. Então, essa é uma alternativa
para talvez compensar esse fato de o recall, ou no caso o recall, né, ser mais importante do que a precisão. Outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, né, eu entendo que vocês têm um cenário bem complexo, né, de avaliação. No caso, você tem que avaliar o modelo tanto no sentido do desempenho que ele obteve, né, mas também eu entendo que possa haver, talvez, outros critérios de avaliação. Por exemplo, será que não valeria a pena considerar algumas medidas específicas ou índices específicos? Por exemplo, eu detectei uma amostra que era fraude, a amostra era fraude e eu fiz a predição como fraude. E nesse caso aqui, o valor desse contrato era de 5 milhões. No entanto, tinha uma outra amostra que era fraude, e eu classifiquei como não fraude, e o contrato era de, sei lá, 100 reais. Vou colocar um valor aqui bem baixo. Né? Ou seja, recuperar aqueles milhões e recuperar aqueles reais, né, tem um peso diferente. Vocês pensaram em considerar algum critério mais, vamos dizer assim, baseado no problema e não em cima dos modelos? Aí tem assim, o que a gente tentou fazer foi usar aquela rede estruturada com dados estruturados retirados de texto, né? E aí surge um problema que é um problema muito parecido com o que a professora Ana perguntou. As publicações não têm o valor. Aonde tem o valor é no contrato. Então, ou no aditivo. Na da licitação do convênio, normalmente não tem valor. Então, enquanto a gente não fizer aquele grafo que vincula as publicações, a gente não tem essa informação para todos. Tá. Mas esse índice seria ideal. Você ter um índice que você põe o peso do valor do contrato na frente seria Sim. maravilhoso. Tá. Baseado nesse comentário seu, será que então não valeria a pena tentar fazer essa classificação em etapas? Por exemplo, tenta detectar a fraude na etapa de licitação, depois tenta detectar fraude na etapa de contratação e depois tenta detectar fraude, sei lá, num termo aditivo. Será que não valeria a pena uma abordagem dessa também? Pode ser, sim. Porque pode ser que na fase de licitação ainda seja muito complexo ou seja muito viesado essa predição. Mas já na fase de contratação, você já tem mais indícios ali, né? Valores que você pode bater, né? Valores que você pode consultar um dicionário, alguma coisa assim. Sim, com certeza. Com certeza. Eu estou anotando aqui bem esses seus comentários, porque tem um aluno aqui da pós também, que é o Eutino. Viu, Eutino? Tá caindo tudo aí no seu colo. Que é ele que vai seguir o serviço aí. Mas é exatamente isso, professor. Legal. Tá, deixa eu ver o que mais. Tá, capítulo 3, aí depois vocês discutem, você discuta com o Vidal. Eu achei ele um pouco jogado, Marcos, tá? Capítulo 2 fala sobre aprendizagem de máquina, e capítulo 3 começa o projeto, mas, assim, de certa forma, eu entendo a importância dele, não estou aqui para fazer nenhum comentário a respeito dele, de fato, mas eu achei que ficou muito superficial para ele estar aqui nesse ponto, sabe? A discussão dele. Será que, assim, não valeria a pena deixar ele como um apêndice ou alguma coisa assim? Eu deixo isso para depois vocês discutirem, tá? Porque depois do trabalhos relacionados, capítulo 4, volta para a discussão da detecção de fraude, né? De Ou fato. então até talvez junto com a introdução também, né? Talvez. Vidal. Posso. Tipo assim, né? O orientador só é invocado quando não é para o cara se defender. Na verdade, a gente colocou ali primeiro para fazer uma primeira divulgação e a gente, vamos assim dizer, nós escondemos muita informação dele que a gente não pode deixar público, mas a gente queria deixar assim, uma marca dele para ser indexada. Tá? Então, por isso que ele está incompleto. Mas aí eu posso dar mais detalhes depois para vocês, se vocês quiserem. Foi uma ordem minha, isso aí foi pedido meu por uma questão de sigilo. Tem um sigilo envolvido. Mas depois eu explico. Só a introdução só para esclarecer esse detalhe. Não, sem problema. Tá, joia. Deixa eu ver aqui. Tá, capítulo
Capítulo 4 eu vou deixar depois os comentários anotados, aí vocês têm uma lida, se acharem relevante. Deixa eu ver. Tá. No capítulo 5, na formação do conjunto de dados, eu queria saber um pouco mais como que foi esse processo, porque vocês rotularam 5.000 amostras. Como que foi isso, Marcos? Vai ter sido Não, bem então, legal, hein? foi bem trabalhoso. Então, assim, teve uma etapa com muito erro antes, né? Que acaba não indo para o texto, mas assim, de quais são as informações que vão me permitir, né? Então, para eu conseguir vincular. Então, no final, eu fiz primeiro uma pré-seleção dessas 15 milhões de publicações que tinham os números de interesse. Então, eu fiz um dicionário com todos os números de todas as licitações, não sei o quê, e aí fiz a primeira filtragem. Aí depois eu fiz com os que tinham a identificação era de estado, aí depois o nome do órgão. Aí eu fui fazendo passo a passo, né? E segui várias linhas chegavam assim. Às vezes eu chegava assim, não, tem 50 mil publicações e eu filtrei por tudo. Então, não, então eu fiz alguma coisa errada. Aí eu voltava quase para o início, tentava de novo. Aí até o que eu consegui aí na ordem foram 7 mil publicações. Aí eu fiz um códigozinho que eu fiquei apertando aqui, Enter, 2, Enter, Enter, 2, Enter, durante alguns dias. E aí eu fiz, lendo na tela, e eu tinha certeza, porque eu tinha duas colunas, uma que apresentava a publicação, outra que apresentava o meu caso, né? Então foi bem rapidinho. Entendo. Mas aí, no caso dessa classificação que você fez, você tinha algum documento adicional que embasava a rotulação ou não? Os documentos são os documentos da Polícia Federal, são documentos que eu não posso trazer para o trabalho. Claro, claro, mas você Entendeu? tinha, então, sim, sem dúvida, mas você tinha esses documentos. Eu tinha esse documento. Assim, então o primeiro passo, que é um passo que eu não posso descrever porque mexe nos nossos sistemas, foi eu obter do nosso sistema todos os documentos em formato texto Tá. para poder extrair deles essas informações. Tá, mas ainda assim, se uma amostra, né, se um pedaço de texto ainda não tivesse essas informações da Polícia Federal, ainda assim ela poderia ser, certo? Porque ela Poderia, aí, só que não foi detectada nessa vinculação, né? Esses isso. números identificadores, que é o número da licitação, ou então o número da empresa, né? Não bateu em alguma hora e ele acabou fugindo dessa classificadora. Tá. Se eu tivesse um conjunto de uns 15 estagiários, eu acho que seria maior, mas não, eu não tinha Entendo. essa disponibilidade, né? E foi possível na época. Tá, uma pergunta mais técnica. Não existe. Você coletou, você fez a filtragem, chegou lá com X documentos. Esses X documentos estavam espaçados temporalmente de 98 até a atualidade, né? Isso, mais ou menos isso. Tá. Tem uma parte do seu texto que você fala o seguinte, que esse tipo eu não lembro, acho que foi na introdução ou no capítulo 2, você fala que esse tipo de fraude, né, ela vai evoluindo ao longo do tempo. Você conseguiu perceber durante a rotulação esse tipo de coisa ou não? Essa Não, evolução do tipo de fraude. existe assim, vamos falar assim, no tirocínio, né, no sentimento, a gente consegue ver as fraudes que surgem e desaparecem, né, no tempo, né? Então, por exemplo, assim, tem um programa de governo para a construção de algum tipo específico de edificação, né? Então você consegue ver ele surgindo, as fraudes dele surgindo, aí trocou o governo, esse tipo de serviço deixou de ser prioridade do governo, então esse programa acabou, né? E aí ele começa a assumir esse tipo de caso. Então tem esse tipo de coisa, sim. Tá, tá. Se o viés temporal, né, fosse muito grande, talvez valesse a pena uma análise mais em janelas, talvez, ou em fluxo, alguma coisa assim. Mas aí isso eu deixo para pensamentos futuros aí de vocês, caso vocês... Tá, deixa eu ver aqui.
Com relação ao Doc2Vec, ele é um modelo, né, que gera um embedding, né? Isso. Vocês treinaram esse modelo? Treinei o modelo. Quão Mas custoso foi treinar esse... o treinamento ele é feito direto você tem o seu conjunto de treinamento e validação e o conjunto de testes. Então, você separa o conjunto de treinamento, né? Uhum. E aí ele faz o treinamento e depois, tendo esse treinamento, ele gera como se fosse um classificador, né? Um gerador de embedding, e Isso. você reaplica ele no conjunto de validação e testes. Tá, mas você não descreveu qual é a rede que você usou para fazer isso aqui, né? Porque o Doc2Vec já é uma redezinha fechada, por isso que eu não descrevi. Tá. Você usou a padrão, então. Isso, é padrão. Tá. Mas Você tem... eu faço essa observação. Tá. Durante talvez, né, para o futuro, valeria a pena dar uma olhada no desempenho dessa rede, avaliar qual foi a convergência dela, porque eu sei que você usou ela deixa eu dar uma olhada aqui nos resultados, você usou no SVM, deixa eu ver aqui, modelo de embedding, deixa eu ver aqui, acho que é a figura 6.3, né? O que aconteceu, né? É bom, assim, na nossa conversa a gente consegue falar mais coisa até do que vai para o documento, porque ele acabou dando resultados muito piores nos modelos iniciais, né? Uhum. Como se ele tivesse carregado menos informação do que o TF-DF. Então a gente testou algumas vezes e viu que ele realmente não estava dando um resultado tão bom que não valeria a pena insistir em fazer tantos Entendi. testes com ele. Entendi, tá. Tá, deixa eu ver aqui, resultados. Acho que a professora Ana já falou, acho que boa parte que eu tinha para perguntar também. Bom, acho que não tem nenhum comentário relevante do capítulo 6, além dos que a professora Ana já falou. Mais uma vez, parabéns, Marcos, pelo trabalho, parabéns, Vidal. Achei bem interessante e agradeço o convite. Obrigado. Obrigado, professor. Bom, professor Luiz, agradeço imensamente de coração aí, como também agradeço a professora Ana pelos comentários. Bom, acho que não ficou no esclarecimento do orientador, né? Só aquela da questão do porquê que muita coisa ficou escondida. Mas foi uma tomada de decisão nossa lá para evitar, né? E mesmo comprometer as atividades. Agora a gente encerra a segunda etapa, a gente vai para a terceira etapa, onde a gente abre rapidamente ao público para questionamentos. Elogios só no final, pessoal. Então, agora era para questionar o candidato. Algum candidato, algum presente. A gente só tem uma regra de etiqueta, tá? Se for questionar, abre o microfone e abre a câmera para a gente ver com quem a gente está falando, pelo menos um pouquinho. Tá bom? Bom, o pessoal tá bem pago aí, Marcos. Você pagou direitinho o pessoal para ninguém perguntar, né? Tá todo mundo bem pago. Acho que ninguém. Bom, o pessoal só quer fazer elogio. Elogio e deixa para o final. Você tá mutado. Se o pessoal tiver com vergonha e não quiser, também estou disponível para tirar dúvidas depois aí. Tá bom. Você pagou bem o pessoal para ninguém fazer pergunta, né? Deve ter uns recibos aí, deve rolar do Pix aí. Bom, se ninguém se manifestou, vamos dar andamento, vamos para a quarta etapa, que é a deliberação da banca. Luiz e professora Ana, só para avisar para vocês, podem ficar quietinhos aí, que eu vou transportar vocês para uma sala sigilosa aqui mesmo, no próprio Teams, tá? Não precisa tocar nada, vocês só vão sair dessa ligação e voltar para lá, e depois eu trago vocês de volta. Tá bom? Eu vou abrir as salas aqui. É só não assustar que vocês vão sair da ligação, mas automaticamente cai na outra. E eu vou para lá e daqui a pouco a gente volta, tá, Marcos? Continua gravando. Se falarem mal de mim, depois eu vejo o vídeo.
Ela leva um tempinho. O Teams leva 20 segundos para poder fazer esse transporte. Não sei porquê. Tá bom? Já volto já. Tá? Podem conversar enquanto a gente está fora. Não tem problema não. Pronto. Estou indo para lá. A sala. Isso. Obrigado, gente. Eu fiquei emocionado aí, tem de 16 convidados aí. Obrigado pela presença de todo mundo. Eu sei que defesa às vezes é um pouquinho maçante, então obrigado aí todo mundo. O que mais que veio que ganhar? Ana Paula, Salgado, Cecília, o Tino, o Jorge, o Igor, Alisson, o Josiane, Laércio, o PC, o Rafael, colega aí também, Raimundo, Regis, a Roberta e o Thiago. Beleza, tá bem balanceado aí entre informáticos e engenheiros. Né? Se vocês quiserem abrir o microfone aí para a gente falar, se tiver alguém online aí. Valeu, Jorge. Aí, Marcos, manda ver aí, viu? Valeu, Salgado. Ei, Marcos, não me abandona não, viu? Não, eu sou, como o professor falou, eu sou fiscal. Eu anotei aqui tudo que o professor Luiz falou para você fazer, eu anotei aqui direitinho. Pronto. Parabéns, Marta. Vai ser um prazer voltar a trabalhar com você, viu? Obrigado, Jorge. Oi, Marcos. Oi, Roberto, Marcos. diga. Ficou boa, hein, essa apresentação? Parabéns. Obrigado. Você já relaxou agora após a apresentação? Já está formada? Não, diplomada? não estou, não. Só no semestre que vem, mas pelo menos essa parte já passou. Tem matéria para fazer ainda. Tem créditos. Tem mais estudos para fazer, para continuar no Pois é, eu acho que já me projeto? esgotei de estudos, hein? Mas eu Já. queria mesmo, vou conversar com o professor Vidal depois, porque tem mais um semestre, né? E o próximo vai ser bem tranquilo. Então, conversa aí se pegar uma pessoa com conhecimento já inteirado do projeto É mais interessante, né? E aí você fica livre também para fazer qualquer coisa, né? Você não precisa produzir relatórios e só pesquisa. Um artigo, né? Artigo legal também. Vai fazer o artigo. E as primeiras defesas do professor, eu fiquei um pouquinho nervoso, mas eu sei que ele fala muito quando vai passar a linha, então. Pois é, eu assisti a da primeira professora, mas o segundo eu tive que entrar falar aqui com o meu chefe, perdi um pouco a arguição dele, do segundo professor. Queria ter visto, vou ver a gravação depois. É bom, vai dando um know-how pra gente.
Aí você não usou o OBS na apresentação? Eu fiquei. Não, acabei não usando porque fica muito ruim a imagem. Quando você troca para o OBS, ela fica muito granular. Nossa, eu não consegui usar também não aquele negócio de jeito nenhum. E aí, chefe Laércio? Opa, foi embora. E aí, como é que é a sensação de defender dissertação no agito do lar aí, hein? Cara, tá ótimo que tá o ar-condicionado ligado, a porta trancada. De vez em quando tem uns gritos assim, e não vem acompanhado de choro, aí eu fico tranquilo. Pois eu ouvi barulho de criança, eu não sei se era na sua casa ou se era na casa da avaliadora externa. Aqui teve muita criança gritando, cara. Ah, então foi aí mesmo, hein? Mas a gente tá mais de um ano aqui trabalhando em casa, já tô acostumado já. Ah, não chegou a atrapalhar não, né? Não. Concentração. Bom demais, hein? Bom Bom, demais. bom. Fala pra ele que eu tô sem microfone, manda um abraço pra ele. Ó, o PC, tá Escutei vendo o aqui, PC? PC, valeu. Tá vendo o PC tá sem microfone, ó, mas ele... Ah, você ouviu, né? Escutei sim. Beleza, querido. Um abraço. Abraço.
Pronto. Bom, voltamos. Terminando o teletransporte, né? Estamos de volta. Marcos, agora vamos para a última etapa, né? Onde se encerra essa parte de avaliação, onde a banca, né, optou pela reprovação. Reprovou, acabou. Não, brincadeira. Não tem nem graça essa brincadeira. Bom, pela aprovação, certo? Dá os parabéns. Tá? Tem as correções. A decisão da banca é aquela padrão, né? Que o aluno tem 30 dias corridos, tá? São corridos, tá? Para fazer todas as alterações sugeridas. Então, você vai conversando comigo, se tiver dúvida, padrão seu de trabalho para o documento final. Tá bom? Então, passar a palavra para, novamente, agradecer a professora Ana Carolina pelo tempo, pela paciência e disponibilidade. Tá? Se a senhora quiser falar as palavras finais da senhora, antes de encerrar a gravação. Agradeço aí, gente. Agradeço o convite, parabéns pelo trabalho. Parabéns aí, Marcos, pelo título. Professora, novamente agradeço por tudo. Tá? Já mandei a cartinha de agradecimento primeiro da senhora, deve estar chegando aí a qualquer momento. Tá bom? Passar a palavra ao professor Luiz, tá? Para as palavras finais. Parabéns, Marcos. Sucesso. O trabalho estava muito bom, tá? Espero que vocês continuem aí, tá? Com esse desenvolvimento. Obrigado. Tá ótimo. Luiz, agradeço também a disponibilidade, tempo, tá? Os comentários. Antes, bom, acho que eu vou parar a gravação, que não sei se alguém quer falar que fica registrado, né? Que agora abriu o público, agora pode elogiar. Pessoal que recebeu o Pix aí, agora pode cobrar. Tá? Se tiver alguma coisa a falar aí. Já fez o Pix, Marco? O pessoal aí para receber? Só parabenizar o Marcos aí. Estava lembrando ele para não me abandonar, né? Já que tem muita tarefa para mim. O Eutino que vai cair a bomba no colo, que vai continuar a parte do trabalho aí no mestrado. Parabéns, Marcos. Obrigado, Eugênio. Não sei se o Raimundo ainda está aqui, não sei se o Raimundo consegue. Raimundo, meu querido, nos ouve? Não, Raimundo. Aí. Professor, como vai? Estamos Tudo aqui. jóia, meu querido? Estamos aqui, parabéns ao Marcos, parabéns a todos aí pelo trabalho, né? Estamos aí esperando grandes realizações, né? Com os resultados desse trabalho. Claro que é a primeira investida, né? Desde lá do Hugo, né? Era o Hugo, né? O nome dele? Isso, o primeiro trabalho foi do na graduação, né? Estamos aí caminhando para que o modelo consiga registrar melhor, né? Os seus resultados, talvez com mais dados, né? O banco de dados crescendo, com certeza os resultados serão melhores, né? Mas eu acredito também muito no restante, né? No que a gente pode com o BI todo conseguir de dados, né? Com esses resultados aí que podem dar as linhas, né? Mestras de alguma investigação, né? Tanto para a CGU, quanto para a polícia, quanto, né? Enfim, para o controle social de todo mundo, né? Não é só da polícia, não. O controle social, acho que é importante, né? Acho que finalmente a gente tem um banco que a gente pode pesquisar, né? Saber quais os contratos que determinado órgão, determinada prefeitura tem com aquela empresa e outras consultas, né? Eu agradeço muito aí a vocês, né? É sempre um prazer conversar com vocês, ao Marcos, aí, inteligentíssimo, né? Professora, eu escutei os comentários da professora Ana Carolina, achei bastante pertinentes, doutor. Mas como nós sabemos, ainda é um trabalho que começou, né? Ainda falta ele crescer, né? Está em fase embrionária, né? E o doutor Flávio, sempre muito perspicaz, inteligente aí, né? E para nos ajudar, né? A tentar usar a inteligência artificial aí nesses casos aí, né? De grande massa de dados, nessa análise de grande massa de dados, né? Obrigado a todos aí, né? Agradeço ao Marcos, à banca, né, pelo tempo. Né? Estamos aqui sempre à disposição, professor. Claro, Raimundo, você sabe que é de coração que eu falo para vocês aí. Tá? Tô sentindo falta do Alan.
Vou deixar registrado para gravado em vídeo. O chefe pediu desculpas, né? Como já deve ter mandado um e-mail para você, né? Mas eu não aceito, fala com ele que eu não aceito. Ele tá dando, salvo engano, ele tá dando aula, né, Marcos, hoje? Tá dando aula, né? Alguma coisa parecida aí, com o Ibraop, alguma desse tipo aí, né? Mas fala com ele que eu não perdoo, não tem perdão. Mas com certeza terão outras oportunidades. Tá ótimo. Bom, agradeço aí as últimas palavras aí do Raimundo. Raimundo é diretor da LC, né? Não trocamos não, né? Não. A direção ainda. Já saiu. Raimundo não é mais diretor da NC, não. Ué, você tá onde agora? Eu tô aqui no CPENG, na engenharia. Você voltou pro CPENG. Até com o meu chefe do lado aqui, voltamos. Tá bom. Faz 2 semanas. Eu não sabia dessa não, ué. Ninguém me conta. E o doutor Alan não é mais de técnico. O doutor Alan agora é chefe de gabinete do Ministério da Infraestrutura. É do ministro, né? Ministro de Infra, né? Tarcísio, né? Subiu. Rapaz, tá subindo na vida. Daqui a pouco vira ministro. Outro patamar, né? O Flamengão tá em cima aí. Daqui a pouco ele vira ministro aí de Estado. Mas ótimo. Depois eu sacaneio ele. Vou mandar uma mensagem para ele perturbando. Isso. Tá ótimo, gente. Bom, mais alguém quer fazer algum comentário para a gente poder encerrar aqui as gravações? Marcos, as últimas palavras, com todo respeito, né? Eu queria a gente falou de umas palavras, mas não é nada grave. Assim, já agradeci, fiquei muito feliz. Chegou a ter 19 pessoas assistindo. Foi assim, uma surpresa para mim. Foi muito legal aí o apoio dos colegas ao meu mestrado, o apoio que eu sempre recebi da Polícia Federal, né? Desde incentivando a fazer o mestrado, incentivando por ter dado a licença para eu poder me dedicar ao mestrado, eu ter prorrogado por causa dessa situação do coronavírus que afetou todo mundo. Então, queria deixar registrado que agradecimento aí ao pessoal do trabalho, foi muito bom. E eu tenho uma dúvida burocrática aqui, é que eu tenho que assinar esse documento também do SEI da UNB ou não? Eu recebi e-mail para assinar. Agora eu vou passar para o secretário lá, ele resolve. Vou deixar com eles, já informei eles, eles te chamam no momento da assinatura. Acho que você assina depois que você entrega a versão final. Tá a Clébia é que está responsável por isso, tá? O Wendel está de férias. Tá bom. Tá bom? Mas isso é fácil. O importante agora é corrigir o texto. Tá ótimo? Bom, então, novamente agradeço a todos. Estou encerrando aqui, parando a gravação. Beleza? E uma boa tarde a todos os presentes.